A história de hoje é sobre um jovem muito charmoso, bonito, que chamava a atenção, mas que por dentro ele tinha um ódio enorme dentro de si, e que por conta disso ele resolveu dizimar as suas vítimas. E não só isso, muitas delas eram mortas enquanto dormiam, o que lhe fez ganhar o apelido de Fred Krueger, responsável por assassinatos, roubos e tentativas de estupro. Ele infernizou os hermanos durante anos até receber o que merecia. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer a história do Anjo da Morte, o real Fred Krueger. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Durante cerca de um ano, na década de 70, o Carlos Robledo Puch, ele fez um estrago enorme lá em solo argentino, matando um total de 11 pessoas. Normalmente, o seu método era esfaqueá-las pelas costas. Além disso, ele também estuprou mulheres e cometeu mais de 15 roubos. Depois de certo tempo, o serial killer ficou conhecido como o Anjo da Morte e é considerado até hoje o maior assassino da história da Argentina. Se ele merece esse título, eu não sei. Julga aqui você. Todo o pesadelo que ele causou só foi acabar quando a polícia encontrou um corpo queimado, com vários objetos. Entre eles, havia um documento de Carlos Eduardo. O temido assassino não imaginava que esse seria o seu último crime e que ele passaria a ser conhecido em todo o país e a partir daí ficar atrás das grades. A vida de Carlos. O Carlos Eduardo, ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1952, em Buenos Aires. Nascido em uma família rica, ele sempre se mostrou ser um bom aluno e era fluente em 3 idiomas. Além disso, ele ainda tocava piano. A mãe do psicopata era de origem alemã e ele herdou esses traços dela, o que, querendo ou não, acabava diferenciando ele dos demais irmãos. Aliás, foi por conta de sua aparência que veio o apelido dele mais pra frente de Anjo da Morte. Já sua história de infância não se tem muitas coisas que chamam a atenção, diferente de vários outros assassinos que a gente já falou aqui no canal. Normalmente eles têm uma infância sofrida, acabam sofrendo algum trauma, alguma violência que a partir daí eles mudam então drasticamente suas vidas. Ele, ao que parece, viveu uma vida boa, sem traumas. Pelo contrário, uma vida tranquila. Nasce o Anjo da Morte. A sua história se iniciou em 1970 com um assalto à mão armada a uma joalheria. Ele tinha um cúmplice nessa época que era o Jorge Ibanez, que ajudou ele a cometer então seus primeiros assassinatos. As vítimas foram um vigia noturno e um gerente de uma discoteca. Após esse primeiro ato, a dupla parece ter pegado gosto pelo crime e por acabar com vidas. Eles assassinaram um segurança de uma casa de peças, dias depois um trabalhador de um supermercado e num período de um mês ainda, eles acabaram matando mais 2 mulheres, que antes de serem mortas ainda foram abusadas. Num dado momento houve um fato que até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu. Em agosto de 1971, a dupla sofreu um acidente de carro. O Ibanez, que era o companheiro dele, o cúmplice dele, acabou falecendo. A partir daí surgiram ainda algumas teorias dizendo que o próprio Puch teria assassinado seu companheiro, mas tudo isso não passa de teorias, já que ele mesmo nunca foi julgado ou assumiu esse crime. Pouco tempo depois, o assassino em série se uniu ao seu segundo cúmplice. Esse era o Héctor Somoza. E ele continuou então a sua empreitada de matar pessoas. Ainda em 71, ele junto com seu novo parceiro assassinou mais 3 pessoas. Já em 1972, mais precisamente em fevereiro, ambos assassinaram um funcionário de uma loja de ferragens chamado de Manuel Acevedo. Isso, eles mataram ele a tiros. E após a briga, o Puch também matou o seu cúmplice, o Somoza, com 2 balas. Ou seja, a gente já viu que ser cúmplice dele definitivamente não era uma boa ideia. Enfim, mais tarde o Anjo da Morte colocou fogo para que a identificação do cadáver fosse comprometida e ele não fosse pego. Mas não adiantou muita coisa, poucas horas depois a polícia encontrou e prendeu o serial killer de 20 anos que permaneceu preso desde então, exceto pelas 64 horas que ele esteve foragido, após ele conseguir escapar da prisão lá de Olmos em 1973. Mas logo ele foi recapturado.
A condenação. O jovem ficou preso até o seu julgamento final, que aconteceu no dia 27 de novembro de 1980, onde o Robledo Puig ele foi condenado então à prisão perpétua por tempo indeterminado, a pena máxima lá na Argentina. Desde julho de 2000, ele pode solicitar a sua liberdade condicional, mas nenhuma autoridade permitiu ele ter acesso a essa liberdade condicional. Mesmo com todos esses pedidos feitos pelo assassino desde então, para vocês terem uma ideia como ele deve estar muito cansado de ficar preso, né? Em novembro de 2013, ele pediu que a sentença dele fosse revertida ou então que ele fosse para a vala logo, tomasse ali uma injeção letal e já era. Ao que parece, ele preferia morrer ao invés de continuar preso. O pedido obviamente foi negado e aí vale a reflexão, o questionamento. Será que a prisão perpétua é pior do que uma pena de morte? Comenta aqui. A verdade é que a motivação para os crimes do Robledo nunca foi esclarecida. O tribunal responsável por sua condenação argumentou que o homem é um psicopata com total capacidade de compreender o caráter de seus atos criminosos. Então, ele aparentemente não teria nenhum problema mental, né? A fama do Anjo da Morte. O serial killer andou meio que esquecido durante muito tempo, até mesmo pela própria imprensa, até que em 2008 ele voltou a chamar a atenção. Um jornalista chamado Rodolfo Palacios foi o primeiro profissional a conseguir uma entrevista com o criminoso. Em seguida, seus encontros se tornaram mais regulares e deu então origem a um livro intitulado de O Anjo Negro. Nesse livro foram relatadas diversas loucuras de Puig, que fizeram ele acabar voltando ao mainstream. O Rodolfo contou coisas como, aspas, em seus delírios ele sonhava que era herdeiro do ex-presidente da época, o Juan Domingo Perón, e chegou a dizer que em 1982 se propôs a atuar como soldado voluntariamente nas guerras das Malvinas. Também queria atuar como dublê em um filme sobre a sua própria vida, queria que seu papel fosse interpretado pelo Leonardo DiCaprio e que o filme fosse dirigido por Quentin Tarantino. Bom, ninguém melhor do que o Quentin Tarantino para fazer um filme de um psicopata que mata um monte de gente, né? É verdade. Bom, em determinada situação, o assassino ele afirmou às autoridades que se fosse solto, o seu primeiro crime seria matar a então presidente Cristina Kirchner, que sofreu um atentado, né? O pessoal fala, tem uns que falam que foi armado, outros que não. Ao que parece, atenderam os pedidos dele, fizeram um filme sobre o capeta mesmo. Só não teve o DiCaprio como ator e nem teve o Quentin Tarantino. O filme ele foi lançado em 2018, se chama O Anjo, e foi até que bem recebido pelo público. Hoje o Robledo ele continua preso na Argentina e pelo jeito vai ficar lá até sua morte. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar do Anjo da Morte, o real Fred Krueger. Olha, carregar o título de maior serial killer da Argentina, eu sinceramente esperava mais. Não sei se é pra tanto assim, mas comenta aqui embaixo. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal.